Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Ao vivo, professores de educação infantil e o meu perfil pessoal também, espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema, né, que é um tema recorrente de todo início de ano, né, gente? Todo professor de educação infantil sabe que quando a gente pensa em início de ano letivo, a gente pensa no choro, né? No desespero, no desespero inclusive dos professores, da equipe pedagógica, né, dos pais, é desesperador. O primeiro contato da criança com a escola, dependendo de como isso é preparado pelas famílias e pela própria escola, é desesperador, é dolorido e é choroso, né? O tempo é curto, mas acho que dá pra gente pontuar algumas coisas. O que eu não pontuar, porque eu não sei de tudo, obviamente, o que eu sei é com base naquilo que eu estudo, naquilo que eu busco. Tem tantos outros colegas nesse momento no chão da escola que estão deixando aí, num post que a gente colocou com crianças chorando no período de adaptação, deixando as suas impressões, né, como é que eles estão se sentindo, quem já está fazendo a adaptação, como é que está sendo, quais estratégias eles estão utilizando para poder acalmar essas crianças, para poder acolher essas crianças, né? Mas eu acho que vale a gente pontuar que a primeira coisa a se fazer antes de qualquer início de ano letivo, de qualquer momento em que você vai levar uma criança para um ambiente desconhecido, a primeira coisa a fazer não é, aliás, o primeiro contato não é com a criança. O primeiro contato precisa ser com as famílias. Bom dia, Marilene. O primeiro contato precisa ser um contato com as famílias, para o entendimento, né, de quem são essas crianças, do que elas gostam, de quais ambientes elas frequentam, de como elas se sentem acolhidas ou não, né? De qual nível de apego que elas têm às suas famílias. E olha, é extremamente saudável que as crianças tenham apego à família delas. E é sim saudável que a criança chore quando ela chega no espaço escolar. Como assim saudável que a criança chore quando chega no espaço escolar, né? Porque geralmente a gente tem aquela ideia de que se a criança não chega na escola e fica, é porque a criança é mimada, né? Tem gente que está na área da educação, mas não gosta muito de lidar com a questão emocional, né, de outros seres humanos. Então disse que a criança ela é mimada, ela é birrenta, é porque a mãe vive com a menina no colo, com o menino no colo. Mas, gente, pensando por outro lado, imagina só, uma criança, ela sai do seio familiar dela, é o primeiro contato dela com a escola. E a mãe vai levá-la e colocá-la, né, com pessoas desconhecidas. É natural que ela sinta um mundo de emoções, inclusive medo de estar naquele espaço com pessoas que ela não conhece. Isso é saudável de que perspectiva que isso é saudável? Significa que a criança não vai com qualquer pessoa. Então, a nível de proteção da própria criança, é bom que ela não queira, né, que ela não se sinta segura no primeiro momento de ir no colo de um completo desconhecido, de uma completa desconhecida. Age, mas é a professora, é a coordenadora, é a gestora, não importa. Importa que é uma pessoa desconhecida, uma pessoa que não é do convívio familiar daquela criança. Óbvio que aquela criança, ela vai na casa da avó e ela fica com a avó. Aquela criança, ela fica com a tia, né? Por quê? Porque são pessoas ali do círculo, do convívio social dela. Ela conhece aquelas pessoas e ela confia naquelas pessoas. No momento que a criança chega na escola, é outro mundo, né? É outro espaço. Não tem como você pedir que uma criança não chore. Bom dia, Luciana. Aí tem quando o professor e quando o coordenador, o gestor e a escola não pensam no emocional da criança, a primeira coisa que acontece é que não existe um período de adaptação. Gente, você está dizendo que tem escola que não tem período de adaptação? Estou, e eu conheço. Existem escolas que não têm período de adaptação. Simplesmente pega a criança, traga e coloca aqui, né? E ela vai ficar aqui das 8 até as 12. Aí se ela chorar, deixa chorar. E aí é que são elas. Porque tem pais e tem mães que podem escolher a escola que seus filhos vão estar. Pode observar e olhar e dizer assim, poxa, essa equipe pedagógica não faz um período de adaptação. Será que realmente eles estão preparados para lidar, né, com a parte emocional do meu filho? Então, quem pode escolher, escolhe, né?
vai para a escola, vai pesquisar as escolas, vai pagar por essa escola que faz desse jeito ou daquele jeito, e quem não pode? Quem não pode fica à mercê, muitas vezes, né, de uma escola que não acolhe, de uma escola que diz assim, deixe chorar, né, de uma escola que diz assim, não precisamos de adaptação e não queremos pais aqui. Inclusive, deixa eu pegar minha cachorrinha aqui, gente. Inclusive, existem escolas por esse país que os pais não têm acesso. Apesar de a gente estar dentro de um processo, deveríamos estar, inclusive, dentro de um processo onde a educação é democrática, os pais não têm acesso à escola, eles não podem entrar. Pegam o filho no portão. Acreditem se vocês quiserem, mas existem escolas em que os pais não podem entrar para ver o aluno, para ver a criança, para ver o filho na sala de aula. Pega no portão, não pode passar do portão. Então, assim, quando o pai pode escolher, ele vai observar, peraí, em que escola eu estou colocando meu filho, a minha filha? Quem é essa equipe? O que é que essa equipe faz? Né? Bom dia, Lucinéia, bom dia, Cícero. Como é que essa equipe trabalha com a criança? Então, é complicado. Se você tem uma escola que decide não fazer adaptação, porque acredita que é só deixar chorar, né? E aí a gente vai falar do choro. O que é o choro? O choro é uma das linguagens da criança, né? E principalmente a criança pequena. Bom dia, Marlene. A criança de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, né? Ela tem essa linguagem, é assim que ela comunica. E o choro, ele pode comunicar muitas coisas. Ele pode comunicar medo, pode comunicar frustração, pode comunicar que a criança está com sede, ele pode comunicar que a criança está com fome. Então o professor que trabalha com criança pequena, ele precisa identificar, né, nas expressões da criança, na forma como ela comunica, que ela está se sentindo mal, que ela está frustrada, que ela está com medo do ambiente, que ela está com medo do professor, que ela não se sente... o ambiente para ela é, de certo modo, hostil. Bom dia, Paula. Sabe quando você chega num determinado ambiente em que... Deixa eu ver se eu consigo comunicar aos professores de uma forma que eles consigam compreender. Alguns professores que têm uma certa aversão ao trabalho como centro das emoções. Se você chega, por exemplo, em um lugar que você diz assim, é barra pesada. Entrei numa rua sem querer. Sem querer. Acabei entrando nessa rua. E, nossa, dizem que esse ambiente, não sei se é verdade, mas dizem que esse ambiente é barra pesada. O que é que toma conta de você? Tomar conta de você é um sentimento que te deixa apreensivo. Você fica apreensivo e você fica com medo. Você chora? Não, porque você tem certo controle das suas emoções, né? O que você consegue controlar, você controla. Então, eu não vou chorar porque eu entrei, né, em uma rua que eu não conheço, que supostamente é barra pesada, né? Bom dia todo mundo aí, tem muita gente dando bom dia. Bom dia, meus amores. Eu não vou chorar porque eu entrei no ambiente barra pesada, mas eu vou sentir. Eu vou sentir o medo. E aí vai acontecer o que com o meu corpo? Eu posso suar, eu posso ter taquicardia, eu posso ter uma série de emoções que eu já conheço. Eu conheço essa emoção, né? A criança pequena, ela muitas vezes não conhece esse mundo de emoções, que são emoções para ela novas e são emoções negativas, né? Eu chego num espaço que eu não conheço, com completos desconhecidos, e estão me dizendo que eu tenho que ficar aqui. E aquela sensação que a criança vai ter naquele primeiro momento pode ser uma sensação de medo e uma sensação de abandono, quando a escola não pensa o período de adaptação. Desculpa. Um minutinho, deixa eu beber minha água. Quando a escola não pensa o período de adaptação, acontece isso. Você cria na criança uma resistência ao espaço, né? Então, ela está comunicando para a família e para o professor. Eu estou com medo, né? Eu estou apreensiva, eu não sei o que é que vai acontecer, que lugar é esse, onde é que vocês estão me deixando, vocês vão embora, você nunca mais vai voltar. Então a criança, ela precisa ter a segurança de que o espaço em que ela está é um espaço seguro. E ela precisa ter a segurança de que as pessoas que estão cuidando dela, que vão acolhê-la, são pessoas que têm afeto, que têm amor, né?
E não pessoas que vão deixar ela chorar até cansar. Ah, ele para, a criança para de chorar, ok, ela vai parar. Naturalmente, ela vai parar. Como você, se tiver em contato com alguma coisa que te faça sofrer muito, você vai chorar até não ter mais lágrima, né? Chorei, já viu aquela expressão? Eu chorei até cansar. Imagina só, você está em sofrimento, em dor. O adulto costuma escolher chorar até cansar. Ele se esconde, se enfia lá dentro do quarto e chora até cansar. Passa o choro, cessa. O que é que fica do choro? A dor. Fica do choro a dor, né? O sofrimento, se você não souber lidar com aquilo. Ah, vou me deitar na cama e vou chorar o dia inteiro até parar. Você chora até parar, mas você não sabe como é que lida com essa dor, que você conseguiria lidar se um terapeuta que soubesse lidar com as emoções te ensinasse. Aí você ia chorar por determinado período de tempo, ia acolher o choro, ia entender o porquê do choro, qual o sentimento, trabalhar esse processo e isso estaria sendo limpo. Quando a criança chega na escola e ela chora, e a escola diz assim, deixe chorar até cansar. Então o que é que acontece? Chorou até cansar, parou, pronto, se adaptou, né? Eu acho que tem gente, inclusive, que fala sobre a questão do termo adaptação, que acha que é um termo ultrapassado, né? A criança, ela está sendo trazida para um espaço, né? Ela está chegando em um espaço totalmente desconhecido. Ela precisa sentir que ali existe acolhimento. Deixa eu responder a pergunta do Otávio, porque antes de responder a sua pergunta, Otávio, eu quero especificar uma coisa que é muito, que acontece muito na nossa área. A gente tende a ir para extremos, né? Porque muitas vezes a escola, ela não é vista como um ambiente de trabalho. A escola é vista como o quintal da casa de alguém, né? Ou ela é vista, né, como um espaço em que a gente faz do jeito que a gente acredita que tem que fazer. Infelizmente. Primeiro eu quero sinalizar isso. E nós temos uma tendência na nossa classe a entender as coisas sempre que se eu defendo isso, é porque eu não defendo aquilo. É o extremo, o extremo. Quando eu falo com vocês, eu falo do meio. Eu falo do equilíbrio. Não falo do extremo, nem de um lado, nem do outro. Então, quando eu faço a defesa da emoção da criança, eu não faço a defesa na perspectiva da família ou uma defesa na perspectiva da escola. Eu faço uma defesa na perspectiva do estudo científico e da criança, tá certo? Otávio, você acredita que a entrada dos pais na escola, a entrada livre é favorável? Depende também do nível dos pais, pois alguns prejudicam o andamento. Adaptar sim, sei lá, ser flexível, criança já vindo adaptada no recorrer dos anos. Bora lá, vou responder essa sua pergunta sua. A entrada livre dos pais, ela é favorável? Você diz para mim, existem pais e pais. Ou seja, existem familiares que podem entrar na escola e familiares que não podem entrar na escola. Você está me dizendo, existe um público a quem eu devo dar acesso e um público a quem eu não devo dar acesso. Existem familiares que podem estar com as crianças e acolher as crianças, e existem familiares que não podem acolher a criança. Isso me dá conta de que a gestão democrática, ela não é algo efetiva na prática. Me desculpe, mas me lembrou muito essa sua fala me lembrou muito uma fala de uma pessoa, não lembro a patente, mas era do militarismo, onde ele estava dizendo, a abordagem num bairro de classe média alta deve ser uma, a abordagem na favela deve ser outra. Por quê? Na classe média alta eu lido com uma espécie de cidadão, né? E na favela eu lido com outra espécie de cidadão. Então o tratamento que eu dou para esse não é o tratamento que eu dou para aquele. E isso não é democrático e não é inclusivo. Mas isso inclusive mostra a deteriorização da sociedade e mostra a ineficácia da escola no processo de gestão democrática. Por quê? A ineficácia e a ineficiência. Eu suponho que não tem como conversar com essa comunidade, porque essa comunidade é difícil. Porque essa comunidade não é educada. Porque essa comunidade não entende. E aí a escola não faz o trabalho da escola. Bom dia, Cida. E qual é o trabalho da escola? O que é que o educador faz? Educa. O que é que a escola promove? Educação. O que é que a escola defende? Uma sociedade mais justa e igualitária. Ah, isso é utopia.
é porque você não vive na minha comunidade, é porque você não conhece os pais dos meus alunos, é porque isso, é porque daquilo, é por causa daquilo outro, entendeu? Essa é toda a questão. Entendo, Otávio, não tem problema, pode participar à vontade, não tem problema. Inclusive pode discordar de mim que eu gosto, prefiro. São essas perguntas que trazem para a gente olhares sobre o espaço pedagógico, né? E para longe do espaço do julgamento da sua fala, é o espaço do entendimento do todo, porque quando você fala, eu não observo apenas a sua fala, eu observo todo o contexto da educação brasileira, sabe? A educação brasileira que é promovida na periferia, que é promovida no campo, que é promovida na cidade, nos grandes centros, né? Que é promovida nos bairros nobres, né? E uma das coisas que a gente sempre sinaliza é o seguinte: é preciso conhecer a comunidade que você atua. Por exemplo, nós temos aqui profissionais que eles vivem na cidade, que a cidade também é pequenininha, pequeno centro, né? E aí eles moram na cidade, mas eles trabalham no campo. Então se deslocam para ir até uma roça onde existe uma comunidade. Essa comunidade tem uma forma de vida diferente da forma de vida dele. Mas o professor, o contato que tem com a comunidade é no momento que vai dar a aula. Então, chega ali às 1h da tarde, sai ali às 4h30 e tá bom. E não tem um contato com essa comunidade, não existe uma interação com a comunidade, um conhecer da comunidade, né? Do que essa comunidade vive, o que essa comunidade faz. Isso tudo é para ser trabalhado dentro do projeto político-pedagógico. Então a escola ela já erra num primeiro momento. No momento inicial de realizar, deixa eu tirar aqui o message que tem a pessoa falando. Opa! No momento inicial em que a escola vai desenvolver o trabalho pedagógico, existe algo que precisa ser construído, que é o projeto político-pedagógico. Daí que o professor não pode falar: ah, eu detesto política, porque política e educação não se misturam, né? Primeiro, projeto político-pedagógico. Esse projeto, ele deve existir em todas as escolas, e eles existem, ele existe em todas as escolas, mas existe enquanto papel, enquanto burocracia, porque se não existir o projeto político-pedagógico, não existe verba para a escola. Então a escola constrói esse projeto. Mas um projeto que deveria ser construído é em conjunto com a comunidade, para eu saber realmente se essa comunidade ela é difícil ou se eu pressuponho que a comunidade é difícil. Eu preciso sentar com a comunidade para construir o projeto. Eu preciso entender a visão da comunidade sobre educação, a visão da comunidade sobre escola. E quando eu falo, a escola não é o quintal da casa, se pressupõe que os professores, que o gestor entenda que não é um portão aberto 24 horas por dia para livre acesso familiar, respondendo a sua pergunta. Não é um portão 24 horas por dia aberto para a família entrar e fazer o que quiser, porque é uma instituição de educação. Então, quando eu defendo escola democrática, eu não defendo escola onde pai e mãe entrem para fazer bagunça. E quando a gente está falando de período da adaptação, eu estou falando que as crianças, elas necessitam das famílias no espaço, naquele momento, para que elas sintam que o espaço é seguro. Então, a criança, ela chega na escola no colo da mãe. Não se pode fazer uma ruptura de me dê aqui, como se a criança fosse um objeto. É como se eu pegasse essa cuia de tereré e entregasse na mão do outro, tome. E o outro pega, tá bom, é um objeto, né? Não tem sentimento, não tem emoção aqui. É como se você pegasse e arrancasse. A criança, ela se sente arrancada da mãe. Muitas vezes o que acontece em muitas escolas é isso. É um arrancado, um corpo infantil dos braços de uma pessoa adulta. E isso é um processo traumático e dolorido para a criança. Ah, mas ela vai parar de chorar? Vai. Mas isso vai causar no emocional dela o quê? Que sensações? Como é que ela vai lidar no futuro com a sensação de abandono? Né? Com a sensação de que eu posso ser tomada a qualquer momento, de assalto, só pegue, não precisa conversar comigo, né? E as minhas vontades, e o meu querer, e o que eu tô comunicando através do meu choro. Eu tô dizendo pra minha mãe, eu tô com medo. Essa pessoa é estranha pra mim.
E a minha mãe está dizendo, não, você vai ficar. Eu quero citar uma experiência que minha mãe tem 70, da minha mãe. Minha mãe tem 74 anos, 74. Sempre que a minha mãe tem uma crise de ansiedade, ela cita um fato que eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que vai aclarar a mente de muita gente aqui que pensa na criança, deixe chorar, ou faça desse jeito. Minha mãe era de uma família muito pobre. Eu nasci na família muito pobre, mas minha mãe era miserável, a família da minha mãe. Minha mãe comia uma mão de farinha num dia e ia comer uma mão de farinha no outro dia. Essa era toda a alimentação que a minha mãe tinha em casa. Então era natural que a minha avó conseguisse famílias de outro lugar que diziam que iam cuidar da minha mãe, mas na verdade iam explorar a minha mãe, as minhas tias, os meus tios, ou seja, a popular casa de família, aquele processo de exploração que as pessoas dizem que antigamente era melhor, né? Então, assim, a minha avó levou a minha mãe para uma casa de família para ela ficar lá, porque lá ela ia fazer as coisas, ia limpar uma casa, ia lavar um prato, né? Ia varrer alguma coisa, mas ela ia comer. Então, da perspectiva da minha avó, ela estava fazendo um bem. E ela chegou para entregar a minha mãe. Minha mãe lembra até hoje, minha mãe disse, eu estava com a mão assim na saia da minha mãe. E ela fez assim. Minha mãe conta toda vez que ela está com uma crise de ansiedade muito forte, que ela já passou mal, que ela vomitou, que ela tá... Porque vocês não veem essas crises de minha mãe. Minha mãe disse assim, que a minha avó fazia assim, ó. E ela tentando botar o dedinho, ela fez assim, ó. E ela lembra disso até hoje. É cortante. Quase 70 anos depois, que a minha mãe tinha cerca de 5 anos, ela tem 74. Muito do processo de crise de minha mãe e de como ela lidou com a vida dela inteira tá nesse ponto chave da infância dela, em que a mãe dela entregou ela para um estranho, tirando o dedinho dela da saia e ela chorando para ficar com a mãe. Então, é observar o que a gente faz, o que a gente vai fazer no momento que chega uma criança que nunca teve contato com a escola e que nunca teve contato com a gente. Né? Como o pai age, como a mãe age, como a avó age, como você, enquanto professor, age. Deixa eu ver aqui o comentário da Francine. O foco aqui não seria o poder aquisitivo das famílias, pois temos pais que são super tranquilos no processo de adaptação dos seus filhos, mas outros que já choram junto com a criança. Desculpa. Ou seja, deixa eu ver aqui. Ou seja, peraí, meu amor, que o comentário é grande. Geram insegurança, não confiam na escola, no professor. Esse é o cerne. Mas até acolher esses pais, a equipe diretiva, conversar, acalmar e explicar como funciona a adaptação é sofrida. Não tem entregas, às vezes até discussão. E vamos lembrar que o professor também está se adaptando, né? Que o professor está se adaptando com a nova turma todo ano, né? Se tem filho na barriga e vontade que tudo dê certo. Compreendo, gostei muito da sua fala, colega. Compreendo perfeitamente. Realmente não se trata do poder aquisitivo. Eu sinto que toda vez que a gente fala de alguma coisa a nível da família, sempre existe no meio educacional, entre os professores, uma resistência. É como se a gente estivesse fazendo a defesa das famílias e o ataque da classe dos professores. Né? Sempre que eu cito algum equívoco da escola, tem um professor que diz, mas e as famílias? Eu não estou tratando da família, porque quando é para a gente falar da família, eu falo, então, as famílias pecam nisso, nisso e nisso. A gente está falando de adaptação escolar e do que os professores podem fazer, do que a equipe pedagógica pode fazer, do que o professor pode fazer. Então não é uma questão de poder aquisitivo, mas no momento em que o professor diz, mas e sim, e a escola tem que ficar aberta o tempo inteiro, quer dizer, o professor entendeu a minha fala como se eu dissesse, a escola tem que ficar aberta para os pais o tempo inteiro, e não foi essa a minha fala. A minha fala foi, a escola é democrática e deve estar aberta aos pais. Um pai chegar na escola e não poder entrar na escola, ser barrada a questão dela entrar na escola no portão é complicado. Vânia, eu sou pedagoga, sou formada em magistério, sou pedagoga, especialista em educação infantil. Essa é a minha formação. Então, gente,
quando a gente fala, né, de adaptação escolar, eu sei que é um momento dolorido para os familiares, é um momento dolorido para a escola, é um momento dolorido para o professor. Às vezes a vontade que dá é você sentar e chorar. E por que dá vontade de sentar e chorar? Porque a equipe pedagógica como um todo falhou no processo. Falhou no processo da escuta das famílias, falhou no processo da preparação do ambiente, falhou no processo da preparação do professor. Né? O sistema como um todo, ele falha à medida que o quê? Que não prepara o professor para o trabalho com as emoções. Quando a gente fala primeiro dia de aula, o que é que você pensa? Eu vou dar aula, né? Por que a gente pensa eu vou dar aula? Porque a gente aprendeu que a aula é sentar numa cadeira e estudar. E aí a gente chega no espaço escolar, muitas vezes a primeira vez na vida com um plano de aula preparado, lê do engano, meu amor. Porque a escola não fez não teve um período de adaptação. Então o professor chega lá no primeiro dia com um plano preparado. Que plano? Como é que você vai executar plano? Você tem 20 crianças chorando. Ou eu não sei, que eu nunca estive no espaço de ter todas as crianças chorando ao mesmo tempo. Mas tem professor que diz assim, eu estou exausto, eu cheguei em casa e estava todo mundo chorando. Né? Aí o professor diz assim, não, eu já trabalhei com isso, eu sei como é que é. Né? A gente coloca música, a gente acolhe, só que você precisa nesse momento do espaço em que a família atue junto. Não de que a família chegue na escola e coloque a criança lá como se fosse uma associação, um espaço de como é que fala? De cuidado apenas. Tome aí, ó, tome conta, dê comida, dê água, dê banho, daqui a 4 horas eu vou buscar. Não funciona e não deveria funcionar assim. É uma escola, é uma instituição de ensino. Trabalhar com as emoções é imprescindível, entender as emoções da criança, acolher as crianças naquilo que elas estão sentindo. Só que não é uma questão tão somente da escola pública. Eu já tive colegas trabalhando em escola particular que disseram assim, Gi, eu pedi para sair porque eu não podia dar colo. Não podia dar colo. Como é que se nega o colo a uma criança que chora? Ah, Gi, mas tem aquela criança que está o tempo todo querendo colo, que chora o dia inteiro. É que isso eu não estou falando disso, eu estou falando de adaptação. Eu estou falando de uma criança que chegou em choro, está em crise e precisa do colo. Às vezes umas precisam mais que as outras. E sim, tem que ver com a forma com que os pais lidam com a criança. Tem crianças, por exemplo, aqui é muito mais difícil ter choro na escola. Porque as crianças daqui são crianças de zona rural, elas já brincam, elas já conhecem umas às outras. Todo mundo praticamente se conhece. Então, quando chega na escola, ele olha para o professor, ele já conhece a professora, porque vê a professora passar na rua. Porque a professora já conversava na frente da casa dele com a mãe dele, né? Porque o colega que ele está vendo ali é o coleguinha da turma que brinca com ele. Então, é só brinquedo, música, e a criança vem, senta com a outra criança e brinca. Outra coisa é uma criança que mora num bairro e a outra mora no outro bairro e ninguém conhece o professor. Num ambiente que ele nunca esteve, que ele nunca entrou. Não é a questão da família estar causando a ansiedade. Naturalmente já existe ansiedade. A família também está ansiosa. E a família precisa ser acolhida e estar segura. Porque a gente tende a dizer assim, mas eu estou levando meu filho para a escola. E se pressupõe que a escola é um lugar seguro. Como eu sou professora, eu trabalho dentro da escola. Do meu ponto de vista, eu conheço a escola, conheço os meus colegas de trabalho, conheço o gestor, conheço o coordenador. A escola é segura para mim, mas eu estou no ambiente, entende a questão do conhecimento do ambiente? O pai e a mãe não estão, eles não conhecem as pessoas. Não é pela cara, eu olhei para a cara, não, essa professora parece boa, vou entregar meu filho tranquilo. É por isso que precisa ter o trabalho da equipe pedagógica, no sentido de dar segurança aos pais, ou seja, seu filho, sua filha vai ficar aqui. Ele está bem acolhido. Porque o pai e a mãe quer saber, sim, quem toma conta do portão? Será que não vão deixar esse portão aberto? Né? Será que fulano não vai bater no meu filho? Será que aqui é desse jeito? Entendam, você está entregando um bebê de 2 anos e meio, 3 anos e meio, na mão de um completo desconhecido. Não se pode esperar que as famílias cheguem e entreguem a criança na nossa mão e digam, confio em você porque você é professora. Né? O simples fato de você ser professora faz com que eu confie em você. Porque na hora que a gente vai para um médico e a gente vai ficar com a criança no pronto-socorro, a gente quer entrar junto. Não me importa se o médico é formado, se a enfermeira sabe cuidar melhor do que eu quero estar no pé da cama do meu filho, da minha filha. É porque a minha filha e meu filho vai morrer ou pode morrer? Não, é porque eu
quero estar de olho, que eu quero saber se estão dando banho, se estão dando comida direito, se a medicação está sendo dada certa. Eu estou olhando o tamanho do copinho da medicação. Então, é um olhar completo para a questão do emocional de todos os envolvidos, do professor, sim, das famílias e da criança principalmente. Porque se você tem uma família ansiosa, com medo, e você tem um professor que também está com medo, e que está tendo que lidar com um gestor que diz assim para ele, não, você tem que deixar chorar. Mas a orientação, de acordo com os estudos, o choro é uma forma da criança comunicar algo, precisa ser acolhido. Mas a escola está dizendo, você não pode acolher. As famílias estão todas ansiosas e a criança está em choro. O professor muitas vezes só senta e chora. Entende? Então você olhar o processo todo é necessário para que você tenha uma adaptação que seja favorável para você enquanto professor. Só que quando eu palestro, eu não estou falando de mim enquanto professor. Eu não estou falando da família enquanto família. Eu estou falando da criança em especial. O professor é adulto, a família é composta de pessoas adultas que supostamente deveriam saber lidar com as emoções e que ainda não sabem. Mas a gente quer que uma criança pequena saiba lidar com a emoção da ansiedade, da dor, do choro, da frustração, né? E que essa criança não chore. Porque quando ela chora é birra. Eu estou falando do professor da escola que acredita que choro é birra. Ah, porque é birra. Ah, porque o menino é mimado. Como se a criança não tivesse o direito, né, à frustração. Né? Thalita, bom dia, Gi, mas como devemos nos portar nessa época de pandemia que estamos, sempre liberamos a entrada dos pais responsáveis, mas estamos orientados a diminuir o fluxo da escola. Então a questão da diminuição do fluxo na escola, se você vai fazer uma adaptação, por exemplo, você não faz uma adaptação com 20 crianças. Não existe adaptação que você pega a turma toda e coloque junta, porque não tem professor que dê conta. Entende a questão toda do processo de organização da escola não ser o quintal da casa? Existe uma organização. Então, gente, eu vou fazer uma adaptação, não tem. Será que tem uma turma com 20 bebês? Eu não sei. Mas eu tenho 10 bebês e eu tenho 2 professoras na sala de aula. Vão vir os 10 bebês e os 10 pais? Não. Eu preciso adaptar essas crianças, preciso inserir essas crianças, preciso acolher, né? Nem adaptar, é acolher essas crianças no espaço e fazer com que elas sintam que esse espaço é seguro. Eu vou fazer isso com 10 pais e 10 bebês? Não, eu vou fazer isso com um número reduzido da turma, mas isso pressupõe uma equipe pedagógica que não pensa a escola como quintal da casa. Consegue entender? Quando eu falo entrada da família, eu não falo abra as porteiras e deixe todo mundo entrar. Vamos sair do extremo, gente. Vamos observar a coisa do ponto de vista profissional. Se você vai para um atendimento médico num posto de saúde e tem lá 20 fichas, esse médico vai atender quanto? 20 pessoas. Se eu digo, as pessoas têm acesso ao posto de saúde, eu estou dizendo que elas têm acesso até onde se permite que elas tenham acesso. Não é que elas têm que entrar no consultório médico e ficar todo mundo sentado no consultório médico, não. Vamos sair do extremo, vamos desarmar. Desarma aí um pouquinho para ver se a gente consegue ter um diálogo legal. Bora desarmar, tá? Família não é inimigo. Professor não é inimigo, gestor não é inimigo. Se todo mundo aprender a trabalhar de fato na escola enquanto uma instituição de educação, em vez do quintal de casa, ninguém vai ficar criando regra. Vai se fazer o que é melhor para a criança. Então, se eu converso antes com as famílias entendem. Eu não posso chegar aqui, pegar o meu filho, jogar na escola e deixar ele 4 horas no período de adaptação, sem eu ficar nem um minuto com eles. Mas a família também tem que entender que eu não posso ficar no período de adaptação com meu filho e depois passar o ano inteiro sentado na cadeira da escola, como eu já vi. Eu conheço mães, conheci mães que elas chegavam na escola junto com a criança às 7 horas, às 7h30, 8 horas da manhã, saiu de lá meio-dia. E isso durante o ano inteiro. Uma mãe com a criança no colo olhando a outra numa creche. E a escola permitindo, como se fosse o quintal da casa. Então, quando a gente fala, é extremo, não tem necessidade, a mãe precisa entender que é prejudicial para o filho dela que ela esteja durante 4 horas
sentada monitorando a vida do filho, porque ela não tem segurança de deixar o filho na escola. Ou seja, você não confia na gente? Entende? Você ainda não confia na escola? Desculpa. E passa 1 ano, passa 2 anos e a mãe tá lá sentada na cadeira. Por que essa mãe tá sentada na cadeira? Entende o que é o extremo? Porque é como se fosse o quintal da casa, não é o quintal da casa. A menos que uma mãe, e nem nesses casos que a gente diz assim, se a mãe tiver uma criança com deficiência, aí a mãe vai ficar com a criança para poder não sobrecarregar o professor. Mas, na verdade, se a criança é uma criança com deficiência, e antes que me corrijam, não é criança especial, o termo hoje é pessoa com deficiência. Então, criança com deficiência, ok? Termo técnico. Então, a mãe precisa entender que essa criança, ela tem direito a ter alguém com ela. É lei. Não é para a mãe estar tomando conta da criança ou da pessoa com deficiência na escola. É para ter alguém ali. E se a mãe está ali, existe uma falha no sistema e a escola está falhando. E não informar a mãe que ela pode procurar o Ministério Público e buscar a garantia do direito do filho dela com deficiência. Que aí nem se sobrecarrega a escola, nem se sobrecarrega a família, porque essa mãe tem que viver também. A educação, ela é um dever, de acordo com a Constituição, a educação ela é um dever do Estado e da família. Não só da família e não só do Estado. E é do Estado, em que sentido? Quais são os agentes educacionais do Estado? Um deles é você, professor. Então, as famílias têm que educar o professor também. E para o professor trabalhar com o centro emocional do outro, ele precisa estar centrado emocionalmente. E entender, não é família contra escola. Não é professor contra coordenador. Não é comunidade escolar, né? Contra criança, sei lá, contra o quê. Isso não é um jogo, não é uma competição para ver quem é mais, para ver quem pode mais, para ver quem sabe mais. Isso é um trabalho em conjunto, um trabalho da sociedade em conjunto na educação de uma criança. O seu trabalho enquanto agente educacional e o trabalho das famílias. E no período, quando a gente está falando de adaptação, na questão da adaptação, as famílias precisam ser também acolhidas. Mas o professor tem que ter sido acolhido antes. Pelo quê? Por um processo de formação que o valha. Por um gestor e um coordenador, né? Por um gestor que auxilia na preparação desse ambiente. Por um coordenador que busca meios de trazer para o professor, né, estratégias no momento de atuar na adaptação. É terrível você ser um professor que é a primeira vez que você está entrando numa sala de aula e você não sabe o que fazer e o seu coordenador não sabe como lhe orientar. Então, não é fundo de quintal, é espaço educacional. Bom, deixa eu ver aqui o comentário da Alexandra, que eu adoro seus comentários, Ale. Ale, eu não sei se eu vou conseguir ler o de cima. Vou tentar. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, tá, gente? Alexandra, Gia, eu tenho a visão parecida com a sua, apesar de não lecionar nesse segmento. Eu tô nesse momento de angústia. Meu caçula autista de 4 anos vai começar na escola. Ele foi por um período de 5 meses antes da pandemia. Deixa eu ver aqui. Eu tenho preparado o Arthur para esse momento. Eu mostro vídeos da escola, fotos da professora, da equipe pedagógica, tentando que o impacto do lugar estranho seja menor. Também já levei na escola umas 2 vezes. Deixa eu ver aqui. Comigo. E eu estou explicando que o dia de ir para a escola está chegando. Estamos marcando num calendário divertido que eu fiz para ele. Então você vê aqui na ação da Alexandra uma série de estratégias familiares para esse momento da acolhida, né, da adaptação escolar. Mas isso vem de uma pessoa que é professora. Então, a Alexandra, ela já está, por ela mesma, não sei se com auxílio da escola ou não, preparando o Arthur, e para ela é pavoroso, que eu sei que eu tenho um filho autista, para ela é pavoroso ter que pegar uma criança autista e levar para uma escola que você sabe, e nós sabemos enquanto professores, que muitas vezes não está preparada para isso. Não está. O professor nunca teve uma formação, nada a esse respeito, né? Ah, mas tem que correr, tem que buscar, tem que isso, tem.
Tem. Uma coisa é o que a gente idealiza, outra coisa é o acesso que se tem a isso, aquilo. Ah, mas é só querer. Não, não é só querer, né? Envolve uma série de coisas. O querer é uma delas, né? Mas a Alexandra já está dizendo, eu estou lidando com o Arthur dessa forma. Então eu estou familiarizando o Arthur com o espaço. Ah, eu fui até a escola para mostrar o lugar que o Arthur vai ficar. Se ela teve acesso e pôde entrar na escola num determinado momento para mostrar as dependências do Arthur, é porque essa escola estava aberta para que ela entrasse lá. Não é aquela escola cerrada, fechada, em que o pai não pode botar o pé para além do portão, né? E tal. Mas imagine aí as outras famílias com crianças pequenas. Pais muitas vezes de primeira viagem, nunca levaram uma criança na escola, não sabem como é que é. Pessoas que também passaram pelo sistema educacional e muitas vezes passaram e passaram maus bocados lá dentro, não tem uma visão positiva da escola, porque não é só, no meu tempo de escola era maravilhoso, eu ia para lá e não acontecia nada, e minha professora era o céu. E teve gente que passou pelo processo educacional e tem traumas de lá. Inclusive relatos de professoras. Outro dia a gente fez um post aqui e perguntava, né, qual era a lembrança marcante da escola. E vários colegas diziam assim, eu fiz xixi na roupa porque a professora não deixou eu ir no banheiro. A minha professora me bateu por isso e por isso. Entende? Então não é um ambiente, já é um ambiente hostil para uma pessoa que passou pelo processo, né, de estar na escola. E é difícil, é complicado, não é tipo, chega aqui e dê na minha mão porque eu sei o que fazer. Porque muitas vezes a escola sabe que o professor, nem o professor sabe o que fazer. Bora lá, mas como é que a gente lida com o choro da criança? Primeiro, a gente conhece as famílias, ok? Primeira coisa, conheço as famílias. A instituição escolar, como um todo, precisa estar engajado para esse dia, para esse momento, para essa semana de adaptação. Primeiro, eu conheço os familiares. A adaptação, muitas vezes, ela é feita antes, aqui, por exemplo, em algumas escolas, antes das férias, né? No final do ano letivo, vem a criança de adaptação. Aí, no início do ano letivo, ela já vem mais sossegada, porque no final do ano letivo, ela já vinha, ficava ali um pouquinho, né? Tem 10, vinham 4, vinham 5, ficava ali um pouquinho, saía. Quando ela chega no início do ano, ali já é um ambiente que ela conhece, já tem pessoas que ela conhece, ela já se sente segura ali. Então é outra coisa, por quê? Porque a adaptação já foi feita, né? A escola já dialogou com as famílias no sentido de deixar as famílias seguras de que o ambiente escolar é um lugar propício para a aprendizagem, para o desenvolvimento, mas também é seguro no sentido de que todo mundo aqui vai acolher o teu filho, vai amar a tua filha. Ninguém vai maltratar, ninguém vai fazer mal. Se você quiser ter acesso a isso aqui ou aquilo ali, a escola está aberta para você, né? Se você quiser, num determinado momento, vir dar uma olhadinha no seu filho, é dar uma olhadinha, aquela olhadinha marota, sabe? Aquela olhadinha que o pai, que a mãe quer dar, diz assim, e a mãe vai para cá, chega lá e fica, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo, né? Eu posso entrar em contato com a escola? Para a escola me dizer assim, olha fulano, e aí, parou de chorar? Aí, então fulana, parou de chorar. Tá brincando, tá bem. A escola mandar uma foto para uma mãe, sabe? Mandar um videozinho de que a criança dela, a gente tem tecnologia hoje, mandar um videozinho de que a criança dela tá se adaptando, tá bem, tá brincando. Ou então dizer, olha fulano, hoje não deu, ainda não foi o dia, a criança não parou de chorar. A gente tentou música, a gente tentou colo, a gente fez de tudo. A gente observou cada choro para ver se ele estava com sede, para ver se ele estava com vontade de ir no banheiro. A gente fez de tudo, a criança ainda está chorando. Você pode vir e a gente tenta amanhã. A mãe vem, leva. A gente fala mãe, gente, porque geralmente é a mãe. A gente nem trabalha com a ideia de pais fazendo isso, porque é uma raridade, são pouquíssimos. Então a mãe vem, pega a criança, leva, mas ela tem que levar e entender que no outro dia a gente vai fazer uma nova tentativa e que possa ser que seja frustrante novamente, mas até o momento que essa criança se adaptar.
para que a mãe entenda e o professor também entenda que tem crianças que a adaptação ela é rápida e tem crianças que demoram para se adaptar. Mas também, mas e as famílias? Sim, também tem a questão de alguns familiares, né? Nós temos alguns pais, algumas mães que grudam a criança na barra da saia e que não deixam a criança botar o pé fora. Quando a criança sai, ela está num mundo hostil. E aí o trabalho de educação é com essas famílias, ou seja, toda vez que o seu filho tiver que sair para algum lugar que ele não conhece, com pessoas que ele não conhece, ele vai surtar, ele vai sofrer. O que você está fazendo não é positivo para ele. É preciso que os pais entendam que criar uma criança dependente não é amar, né? Amor é diferente de codependência. Você pode amar o seu filho sem fazer com que o seu filho sinta que a única pessoa no mundo que a ama é você. E que ele não pode viver sem você, não pode se desvencilhar de você um minuto na vida. Mas isso é um processo de trabalho com a questão da educação emocional, que muitas pessoas não têm, né? Não desenvolveu, né? Não sabe lidar com as próprias emoções. Bom dia, Nilda. E é um período pavoroso, é um período difícil, é um período desgastante para o professor. E é mais desgastante quando a equipe pedagógica trabalha com a escola como se fosse o quintal da casa. Não tem uma preparação, não tem um cuidado. É só traga e joga aqui. Quando tem uma coordenação, uma gestão que impede que o professor acolha a criança, porque a minha colega disse assim, eu saí por quê? Né? Era escola particular. Ela disse, na frente dos pais, tratava a criança com maior amor. Quando o pai virava as costas, eu não podia dar colo. Eu não podia dar colo se chorasse. Eu não podia dar colo em momento nenhum, porque na concepção da dona da escola, acolher a criança e dar colo para a criança, deixa a criança manhosa. Na frente dos pais você mostra uma coisa, olha só, para vocês entenderem que existem realidades e realidades. E que os pais, eles têm acesso a essas realidades. Não é tipo assim, só a Gi, que é professora, está citando um relato que aconteceu com a colega dela. Não. São realidades diversas. Então, quando eu falo, eu estou falando do todo, não estou falando da tua escola. Tua escola pode ser maravilhosa, fazer uma adaptação espetacular, estar numa comunidade que é uma comunidade difícil, porque eu sei que existem comunidades e comunidades, né, e tudo mais, mas é entender o todo. Eu tô falando para o Brasil todo, não tô falando para tua escola, para o teu espaço, onde acontece assim, não, Gi, mas na minha escola é maravilhoso, né? Na minha escola, assim, acontece tudo de bom. Uma outra colega minha me chegou um dia, Gi, o que é que eu faço? A outra professora, eu cheguei agora na escola, a professora está na minha sala, ela trata as crianças de uma maneira que eu fico horrorizada. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Né? Eu denuncio, eu falo, eu tô aqui, eu tô perplexa, eu não tô sabendo o que é que eu vou fazer. E que você tá sentindo que as crianças não estão sendo acolhidas? Tô. Desculpa. Você tá sentindo que as crianças, de certo modo, estão sendo maltratadas? Que o direito delas não está sendo respeitado? Sim, então fale. Porque se você não fala, você é conivente. Se você é conivente, é como se você estivesse fazendo a mesma coisa. Então, por que você vai ficar calada? Né? O risco é perder o emprego. Vai perder o emprego. Possivelmente vai perder, né? Ou alguém vai perder o emprego. Ou alguém vai mudar a conduta frente à criança pequena. O que eu não posso é olhar para a criança pequena e dizer, tá tudo bem agir dessa forma com a criança pequena. Tá tudo bem não acolher, tá tudo bem maltratar, tá tudo bem gritar com a criança no momento que a criança tá sentindo dor. Tá tudo bem deixar uma criança chorar, se jogar no chão até cansar, porque na minha concepção pequena, de quem não estuda, de quem não busca, de quem não tá se importando com a emoção, deixa chorar que passa, isso daqui não vai afetar em nada. Vai afetar. Vai passar? Vai chorar até passar, vai. Chora até cansar, que nem você chora até cansar. Mas isso implica em a criança não se sentir tão segura, não se sentir acolhida, não sentir que as emoções dela valem alguma coisa. Uma criança que pode se trancar mais na hora de expressar, de comunicar, porque a comunicação que ela tem naquele momento é o choro. Ela chora, ela não é atendida. Então ela vai comunicar para quê? Aí você pega uma criança daqui a 2, 3 anos, a criança não quer falar. A criança tem mutismo seletivo, aqui ela fala, ali ela não fala, porque ela não sente que aquele lugar é um lugar bom. A criança cria a percepção de que a escola é um lugar frio,
É um lugar onde não tem afeto, é um lugar onde não tem acolhimento. É isso que a gente quer, né? Como é que isso vai impactar em todo o processo da vida escolar da criança? É preciso pensar, né? Marlene, quando levamos essas instituições para certas coordenadoras, dizem que é fofoca. Porque é a mesma concepção da escola fundo de quintal. A escola fundo de quintal o professor não pode denunciar o que está acontecendo de errado na instituição, porque é fofoca. Não, está acontecendo de errado. Não está certo, não é fofoca. É inclusive um dever nosso de proteger a criança de maus profissionais. Aí você tapa o olho pro profissional ruim, pro profissional mal. Mal eu falo, gente, não é nem no sentido da pessoa ser só mal ou só boa, mas é a pessoa que não se importa. Entendeu? É a pessoa que quer educar a criança na escola como pais educavam crianças em casa na década de 70, na década de 80. E depois, na frente dos pais, trata a criança com o maior amorzinho. Tá errado, gente. E se tá errado, pronto. Tá errado, não é fofoca não, né? Até porque é uma instituição de ensino, né? Uma instituição de educação. Não é o fundo de casa de ninguém. Ah, vai todo mundo aqui defender com unhas e dentes o certo ou o errado porque é a escola. Não. Porque dentro do meu espaço familiar, eu não defendo com unhas e dentes o errado de filho meu se fizer errado. Porque é a minha casa. Ah, não, porque o meu filho tá sempre certo. Não, não tá. Até porque eu não tô sempre certa, né? Leléo Gomes, eu sempre envio fotos e filmagens da criança para que os pais fiquem mais tranquilos. Vê, não funciona, Leléo? Não é bom? Quando o professor cria uma ponte com os pais, é bom para o professor, é bom para a escola e é bom para a criança. Quando o professor não consegue criar uma ponte com os pais, o resto do ano vai ser um ano bem mais difícil do que se os pais entenderem que podem confiar os filhos deles a você. No momento que um pai ou uma mãe chega e diz assim, essa professora aqui, não, eu vou trazer e vou colocar na mão de fulana. Por quê? Porque eu sei que fulana, nossa, fulana, nunca na vida fulana maltrataria uma criança. Fulana é amorosa, fulana é isso. Por quê? Porque ela já conhece o trabalho da fulana, porque já botou um filho lá. Aí ela chega para outra mãe, não, mulher, é a fulana? É, então pode ficar tranquila. Por quê? Porque fulana jamais maltrataria uma criança, ela acolhe muito bem, meus filhos amaram ela, entende? Então é todo um trabalho, né? Para a comunidade conhecer você. Você precisa conhecer a comunidade que você trabalha. Aí você mora no centro e vai trabalhar na periferia, no bairro da periferia, mas você não conhece a comunidade. Você não sabe qual é a cultura da comunidade, qual é a linguagem da comunidade, né? Como é que a comunidade se expressa. Aí muitas vezes a gente cai no estereótipo, a gente cai no pré-julgamento da comunidade do outro. Eu trabalhei em comunidade rural, comunidade de campo, né? E quando eu cheguei na comunidade, né, os meus alunos, eles trabalhavam com a lavoura, né? E trabalhavam com plantio de mandioca e o feitio de farinha de mandioca. Eu fiz questão, eu como outras professoras, de ir até lá para ver como é que acontecia o processo, né? Porque muitas vezes o que eles faziam era trazer um beiju, que vocês chamam de tapioca, provavelmente, o beiju pronto, mas é o beiju da casa de farinha. Tem uma casa onde se faz farinha, da casa de farinha, né? Onde lá se lava a mandioca, raspa a mandioca, né? E aí coloca a mandioca e faz a massa. Aí tem um negócio que chama maniba, né? Um monte de coisa. E a gente olhando toda essa preparação, senta junto com a comunidade, sim. Como é que faz pra gente raspar essa mandioca aqui? Você vê uma criança pequena com a faca na mão e você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? É uma criança pequena. Para aquela criança pequena de 5 anos de idade, aquela faca é manuseada como uma coisa e eu fico assim, apavorada, com medo. O que será que vai acontecer? Meu Deus do céu, se essa criança se fura com essa faca? Mas para aquela comunidade, uma criança de 5 anos com a faca na mão, raspando uma mandioca com agilidade do tamanho do mundo, é perfeitamente natural. É normal para eles. É normal, é natural para eles. Né? Outro dia tá eu aqui, né? Aí passo para fazer uma caminhada e aí aqui tem uma bica d'água, né? E tem um espaço quadradinho lá em cima e tinha uma criança de mais ou menos seus 6 anos de idade
pegando a água de lá de cima e jogando. E eu só olhava a altura daquilo ali, que é mais de 2 metros de altura, e eu ficava pensando, meu Deus, se essa criança cai, se essa criança cai. E se essa criança cai? Mas para aquela criança era perfeitamente natural, ela tá lá em cima ajudando o pai. O pai embaixo, a criança em cima, e eu pensando, meu Deus, o que é que está acontecendo ali se essa criança cai? Entende? Então assim, a gente não conhece, a gente olha. Outro dia eu passo e tem uma criança, né? Uma criança junto com o pai, e o pai estava catando reciclagem. E eu olho e eu penso, meu Deus do céu, a criança está no meio do lixo, né? Pode ter acontecido tanta coisa e tal. Aí eu lembrei de mim, quando eu pegava os meus filhos e saía para catar reciclagem no lixão. Que eu tinha que escolher entre deixar em casa sozinho ou levar para catar reciclagem comigo. Entende? Então a gente não conhece a realidade do outro. Você pode passar a dizer assim, olha, que mãe, quantas pessoas não devem ter passado por mim e pensado, que mãe irresponsável tá no meio do lixo catando reciclagem com a criança de 2 anos e meio. Mas para mim, era a minha criança de 2 anos e meio comigo, catando sustento para poder a gente comprar um pão de noite que fosse, que era muito difícil comprar um pão, catando reciclagem, mas dava para comprar o cuscuz, que rendia mais. Ou a criança em casa sozinha. Entende? Então, assim, a realidade do outro não é a nossa. Se a gente não se abre para a comunidade para entender quais são as dificuldades que vocês passam, né? O que é que tem na vida de vocês que é fácil, o que é que tem de difícil, a gente olha para o outro e se distancia do outro. E à medida que a gente se distancia do outro, a gente não consegue conectar, não consegue fazer essa ponte, sabe? Entre a família e a comunidade, entre a família e a equipe escolar. Essa ponte precisa ser feita. E para essa ponte ser feita, eu preciso me desarmar. Daí, no momento que eu trago alguma coisa a nível de acolhida de família, o professor não fica, mas vocês estão pensando na família, a família é isso, a família é aquilo. Ou quando eu trago alguma coisa em defesa da classe, o pai não ficar dizendo, mas eles ganham horrores e não fazem o trabalho deles. É uma luta suicida quando você luta separado da comunidade. É preciso trabalhar junto com a comunidade, é preciso trazer a comunidade para perto. A comunidade precisa ser parte da escola e sentir que é parte da escola. Porque no momento que você entrar num processo de luta, você diz assim, a gente precisa de melhoria de salário e de melhoria de espaço de trabalho, de infraestrutura escolar. O que é que eu vou fazer? Eu vou lutar enquanto professor sozinha e o pai vai ficar lá dizendo, olha, tá vendo aí? Olha, não querem trabalhar. Porque o dinheiro cai na conta todo mês, mas aí, ó lá, não quer trabalhar. Porque se quisesse trabalhar, né, tava trabalhando. Porque a gente vai ali trabalhar e a gente ganha nosso dinheiro, é pouco. Não sabia que era pouco quando entrou na educação. É isso que acontece quando o professor se torna inimigo da família. Agora, se você torna a escola um espaço acessível para a família, e acessível não é, eu vou botar todo mundo aqui dentro para fazer o que quiser, não. Acessível no sentido, a gente trabalha junto. Em prol de quem? Da criança. Gente, a gente tá com uma dificuldade aqui. Quebrou uma maçaneta. Tem um pai que sabe consertar uma maçaneta. Não, você compra a maçaneta, eu dou o serviço. Entendeu? Aí eu venho aqui e coloco 10 minutinhos. Mas não vai ficar pesado para você, não precisa pagar. Não precisa não. Eu venho aqui e eu faço. Aí no momento você comunica os pais, a escola vai entrar em greve. A gente vai fazer uma greve aqui, mas não, entenda que a greve do professor é assim. A gente para 5 dias, mas depois a gente paga esses 5 dias, viu? Não é que nem lá no correio que a pessoa para e não paga os dias, não. A gente aqui tem 200 dias, então seu filho vai ter 200 dias, tá bom? Mas assim, vai ficar lá pra frente. Por quê? Porque agora a gente precisa trabalhar para conseguir infraestrutura. Sabe o que é que vai acontecer? O pai e a mãe vão marchar com você, meu amor. O pai e a mãe vai dizer, o que é que eu posso fazer? Né? Como é que eu faço? Que cartaz eu faço? Que bandeira eu levanto? Como é que eu publico na rede social que a escola fulano de tal está abandonada porque o poder público, né? A escola não pode trabalhar porque não tem água encanada. A escola não pode trabalhar porque está sem cadeira. E onde é que está a contrapartida da prefeitura para poder auxiliar na questão da cadeira que não tem para os nossos filhos sentar? Entende? Então não adianta o professor querer trabalhar, né? E a escola dizer assim, não, mas tem que fechar o portão e entregar o filho na porta. Porque eu não acho que isso é trabalho de escola democrática, né? Desculpa. De qualquer outra, eu nem acho que seja trabalho de escola, na verdade. Né? Vedar a entrada. Você não vai entrar. Pega lá do portão. Nem chega perto da gente. Entende? Nem tem acesso. Com muitas reuniões pedagógicas. Tem reunião pedagógica que o professor não pode falar.
Só fala o coordenador. Não, Gia, eu queria falar com os pais dos meus alunos. Por que você não fala? Porque o coordenador não deixa. E porque o coordenador não deixa você falar com os pais dos seus alunos, porque só pode falar ele. Eu vou para a escola para escutar o que o coordenador tem a falar sobre a aprendizagem do meu filho? Não, eu vou para escutar o que a professora tem para falar, porque quem está no dia a dia é a professora. Mas existem escolas que são extremamente antidemocráticas, escolas públicas, porque tem gestores antidemocráticos. Então, a gente precisa entender, mas existem públicos e públicos, existem pais e pais, existe processo de educação em que a gente precisa entender. Existem pessoas que são fáceis de lidar, existem pessoas que são difíceis de lidar. Nem sempre as que são difíceis de lidar são um componente negativo do espaço. Porque às vezes o pai fácil de lidar é aquele que não fala nada. Eu já fui em um monte de reunião pedagógica e eu acho que eu nunca fui uma mãe fácil de lidar. Em que sentido? No sentido de que se algo não me agradar, eu vou falar desse algo. Se eu sentir que algo dentro da escola não está funcionando da maneira adequada e está sendo prejudicial para o meu filho, para a minha filha, eu vou falar. Então, eu era mãe, de certo modo, ruim. Apesar de ninguém nunca ter falado, nossa, que mulher chata, que mulher inadmissível de estar aqui nesse espaço. Nunca escutei. Você está dando a sua contribuição, que bom, tá certo. Né? Porque não tem esse confronto, não existe. Muitas vezes a escola tem medo do confronto. Mas no momento que eu saía, tantas outras mães que não abriram a boca para falar nada. Saíam dali, xingavam a escola todinha. E é xingamento. Não é dizer, isso aqui não está funcionando bem. Não é dizer, eu não concordo com essa ação. É tipo, certa feita, o diretor disse, a gente está amarrando o copo no bebedouro. Por quê? Porque senão a criança pega e joga o copo no chão e quebra. Eu digo que tem uma falha aí. Tem muitas falhas aí. Muitas falhas aí. Primeiro, não se amarra copo no bebedouro. Porque uma criança não pode beber no mesmo copo de 50 outras crianças. Né? Segundo, como é que as crianças estão quebrando os copos? E nunca tem ninguém transitando para ver quem quebrou o copo. Terceiro, se alguém transitou e viu que estava quebrando o copo, por que não chamar as famílias para responsabilizar e eles pagarem o copo que o filho deles quebrou, já que o que é público, não é porque é público que eu tenho que quebrar, porque é de todos, não é só meu. Diga em quarto, por que não a medida de pedir que cada criança traga da sua casa uma garrafinha, que seja uma garrafinha PET, limpinha, para que ela fique com a garrafinha na mão, vai lá, enche a garrafinha dela de água e beba. Para que copo amarrado no bebedouro? Não faz sentido para mim. Essa foi a solução que a escola encontrou, ok, entendo a solução de vocês. Mas eu só estou apontando para mim as falhas, né? Obviamente que eu vou orientar minha filha a não tomar água num copo que está amarrado no bebedouro, que todo mundo está bebendo. Mas assim, eu sei que tantas outras mães não vão fazê-lo. E que talvez eu oriente a minha filha e ainda assim ela beba água num copo que todo mundo está bebendo. Acontece. O copo não deve estar amarrado no bebedouro. Mas, quando a escola não consegue educar, ela vem com os paliativos. Aí, isso aqui resolve o problema. Não resolve, é um paliativo, que as crianças não estão educadas. Se elas quebraram o copo, elas vão dar um jeito de quebrar o copo amarrado. Porque elas não entendem que o bem público é de todos e não delas, e elas podem quebrar porque é público. Então, é um processo de educação. E a gente, muitas vezes, tem uma escola que tem aversão a educar. Uma escola que acredita que todo mundo nasceu pronto, que todo mundo já sabe, né? É tipo quando a Alexandra diz que ela está preparando o Arthur para o processo de adaptação, se pressupõe que todas as mães estão, que todo mundo tem o conhecimento que a Alexandra, enquanto professora, tem. E não é verdade. Então, se a escola não estiver disposta a dialogar com as famílias antes de trazer as crianças, os bebês para a escola, para deixar essas famílias seguras e para ensinar essas famílias como elas podem deixar as crianças menos ansiosas, então a gente está falhando no processo. Gente, agora eu tenho que dar a saída, né? Eu espero que essa live tenha servido para alguns colegas. Eu sei que vai criar tantas outras reflexões e outros, e que vai deixar tantos outros com muita raiva de mim, que é natural, é normal.
Eu não faço live para ser aceita por 100% das pessoas, nem para as minhas ideias serem aceitas. Quando as pessoas dizem, desculpe por colocar. Não, não se desculpe por fazer uma colocação. Não se desculpe por discordar de mim. Discordou de mim, ótimo, não tenho problema com sua discordância. Inclusive, prefiro, porque a discordância traz para o debate, né, esse aspecto de conflito que eu gosto muito, inclusive, amo, porque é conflitando que a gente também resolve coisas. Não é se agredindo, obviamente, mas o conflito ele sempre vem. Me solidarizando com as colegas que estão nesse processo de adaptação, sofrendo horrores. Chamando vocês para o post que tem aqui no grupo agora, né? Quem está só no meu perfil pessoal, professores da educação infantil, tem um post lá no nosso grupo falando sobre adaptação escolar e o que os professores estão fazendo. Então tem um monte de professor lá dizendo, olha gente, eu coloquei música, olha gente, eu dou colo para um, mas não dá para dar colo para outro. Tem professor que está dizendo, eu sento e choro junto, né? Que a situação é feia, né? Tem coordenador que vai dizer para a gente o que é que eles estão fazendo, como é que eles se prepararam. Então, tem um mundo de gente nesse grupo trazendo estratégias e sugestões. Para além da gente dizer, é culpa da família que não faz isso. É culpa da gestão que não faz aquilo. É culpa de... O que é que a gente faz? O que é que a gente faz para poder ajudar uns aos outros? Porque esse grupo é um grupo de compartilhamento de ideias. É um grupo onde a gente procura se acolher. Mas a gente não se acolhe e não compartilha ideias sem olhar as falhas no processo, os equívocos. Porque olhando as falhas no processo, os equívocos que a gente comete no processo, que a gente venha não cometer. É como no caso também, a gente tem uma live falando sobre relatórios na educação infantil, quando a gente fala, não adianta você esperar o final do ano para aprender como é que faz um relatório de educação infantil. Não adianta você esperar passar 2 meses assim, e agora como é que eu faço o relatório? Quando você não preparou tudo antes, junto com as famílias. Então, uma das chaves para você ser um educador, né, um professor de educação infantil que realmente vai fazer a diferença e que vai trabalhar de uma maneira mais tranquila, vai ter paz, é você criar uma ponte com a família. E você não cria ponte com a família distanciando ela. Você não cria ponte com a família quando o coordenador não deixa você conversar com os pais. Quando o gestor fecha o portão da escola. E como é que a gente lida com isso, Gi? Vamos confrontar o coordenador? Vamos confrontar o gestor? Vamos. Porque muitas vezes o gestor, o coordenador, são arcaicos, querem fazer da escola um QG, um quartel-general. Eu mando aqui, isso aqui é meu, ninguém vai mandar no meu pedaço. E é triste isso. Então, se o professor não confronta no sentido de dizer, oi, coordenador, eu quero falar com os pais dos meus alunos, que eu preciso. Você passou o ano inteiro, nunca falou com o pai de aluno, né? Então, eu preciso a gente... Você já está no grupo, Elisângela, professora de educação infantil. Elisângela está perguntando qual é o grupo. É esse aqui. Gente que não conhece o meu canal, a gente tem a nossa live sobre recursos pedagógicos, uma reflexãozinha sobre recursos pedagógicos, né? Como é que a gente não joga o nosso dinheiro fora, né? A questão do recurso humano, como é que a gente faz uso, né, do que a gente tem a nível do outro, né? Lá no nosso canal, procura lá Gi Carvalho, Ideia Criativa Educa no YouTube. E a gente tem tantas outras lives sobre tantos outros assuntos que talvez sejam assuntos pertinentes para vocês e que vocês também possam deixar os comentários de vocês, inclusive discordando. Vocês podem se inscrever, acompanhar, vocês podem também criticar e vocês podem inclusive dar dislike. Eu não me importo com dislike. Se tiver lá 500 dislikes e um like para mim, tanto faz. Se tiver 1 milhão de like e um dislike, para mim não faz diferença. Porque a questão aqui não é convencer você de nada, não é trazer ideias prontas e acabadas para você, porque não existe receita pronta em educação. Existem comunidades diferentes, equipes pedagógicas diferentes, famílias que podem ser auxiliar no processo e famílias que não estão auxiliando no processo. Existe uma diversidade no mundo. Então, quando eu falo de educação para vocês, eu não falo do ponto da minha comunidade. Porque se eu estivesse falando do ponto da minha comunidade, eu estaria dizendo para vocês, a gente aqui praticamente não tem esse problema. É uma criança ou outra que chora, porque todo mundo conhece todo mundo. Então, basicamente, eu não diria assim, a gente vai ter 15 crianças chorando, ou a comunidade vai ser desse jeito aqui, ou a escola fica fechada para a comunidade de jeito nenhum. Se a gente quiser falar com gestor, com coordenador, a gente chega lá e diz assim, então, fulano,
Posso dar posso falar aí um minutinho com Fátima? Fátima é a ex-diretora da minha filha. Posso falar um minutinho com Fátima? Não, entra aí. Não precisa marcar a hora não para falar com Fátima. Não, entra aí, vem falar com Fátima, entendeu? Fátima me encontra na rua. Então, a gente tem um negócio lá para você pegar, entendeu? Então, a nossa comunidade é uma comunidade que é diferente, às vezes, da sua comunidade. Então, você diz assim, você não entende, você está dizendo para eu abrir a porta da escola. Né? Mas a porta da escola, ela já tem que ser aberta no momento de fazer o projeto político-pedagógico. Se você não conhece a comunidade, ou se você não sentou com a comunidade para fazer, já existe uma falha no processo, né? Possivelmente algum coordenador fez, alguém, um gestor, alguém sozinho fez o projeto político-pedagógico. Então, ele não é um projeto político-pedagógico, ele é um documento escrito, burocrático dentro de uma gaveta, não serve para grande coisa, né? Então, assim, a gente precisa facilitar o nosso dia a dia, e a gente não facilita o nosso dia a dia quando a gente não olha o espaço pedagógico como um espaço que não é o quintal da nossa casa, mas é um lugar que você trabalha com técnica, né? Você trabalha com entendimento de mundo, você entende que você trabalha com material humano, você entende que as pessoas não são objetos, que elas têm emoções, você entende que você precisa ter uma boa relação interpessoal, mas para que você tenha uma boa relação interpessoal, uma boa relação com o outro, você tem que ter uma relação intrapessoal muito boa, senão você está sempre na defensiva. Sim, mas os pais isso. Sim, mas o gestor aquilo. Sim, mas o coordenador aquilo outro. É olhar para você e dizer, sim, mas como é que eu lido com esse aspecto do coordenador? Como é que eu estou lidando com esse aspecto da gestão? Né? A gestão está cerceando a minha liberdade. Eu estou dizendo, mas o coordenador não deixa eu fazer isso aqui, mas eu não estou indo lá para o coordenador e falando, bora sentar e saber por que eu não posso ter acesso aos pais? Bora sentar para você me explicar por que eu sou uma professora e eu não posso conversar com os pais dos meus alunos, sendo que eu trabalho com os meus alunos e eu preciso dessa ponte com eles. Compreende? A questão toda está nisso aí. Se você não se posiciona, se você não fala porque você tem medo do confronto, tem medo do conflito, mas por trás você reclama, você não está resolvendo o problema. Então, o problema pode nem ser apenas o outro, e nunca é só o outro. Sempre é como a gente lida, o que a gente faz, né? Como a gente trabalha, como a gente processa o centro de emoções da gente para lidar com o outro. E isso para adaptação escolar é uma coisa, gente, que vocês precisam tomar muito cuidado. Nós estamos lidando no processo de adaptação com as nossas emoções, com as emoções de pais que estão ansiosos, com medo, frustrados, tristes por deixarem suas crianças pequenas. E o mais importante, estamos lidando com crianças pequenas que não sabem lidar com as próprias emoções, que talvez pela primeira vez na vida estão tendo aquele sentimento de estar num ambiente diferente do dele, com pessoas que ele não conhece, ou de pessoas que ela não conhece, e ter que lidar com tudo isso como se não fosse nada, né? A gente é pedir demais de crianças pequenas. Então, assim, mais amor, por favor, mais afeto. Gente, o cheiro. Fiquem com Deus, tá bom?